Irmãos, vamos ainda adorar o Senhor com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Aleluia. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 diz assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Eita! Depois dessas coisas, Deus colocou Abraão à prova. Será que você pode entender isso? Que Deus prova seus filhos? Satanás tenta e Deus prova. Então tem muita coisa vindo na nossa vida que a gente acha que é diabo. Que diabo, irmão? Quem trata com os filhos de Deus é o próprio Deus. Você não é filho do diabo? Só se você tiver, irmãos, na prática, constante do pecado. E aí a Bíblia diz que realmente você não é filho de Deus. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. E se você está em Cristo e tem dificuldade, tem luta, tem guerra, não é diabo, é Deus. Porque Deus prova os seus filhos. Já pensou se alguém pedisse seu filho em sacrifício? Às vezes as leituras de Deus são difíceis de discernir. Porque a primeira coisa que às vezes pensaríamos, se pedissem nosso filho em sacrifício, é o diabo. Só pode ser o diabo, né, Natan? Que conversa é essa? Mas era Deus. E aí? Colocou Deus Abraão à prova e disse: Abraão, e este logo respondeu: eis-me aqui. Disse Deus então a Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Uau! E agora, meu irmão? Vou parar o texto aqui que não precisa de mais. Olha o que o Senhor fala. Disse Deus a Abraão. Olha a ênfase que Deus dá. Disse Deus a Abraão. A gente não lê os detalhes do texto. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Deus fez 4 referências à mesma pessoa. Toma teu filho, teu único filho, porque quando Abraão escutou isso, toma teu filho, já gemeu. Teu único filho, gemeu mais. A Isaque, gemeu mais. Aquele a quem tu tanto amas, morreu. E vai ao Moriá. 4. A Bíblia fala tanto comigo, irmãos, nas pequenas coisas, nas coisas singelas. Num versículo desse eu vejo isso e já falo, uau. Porque é Deus falando: eu vou te pedir algo que te custa tudo. Eu vou te pedir algo que é muito valioso para você. Então, 4 termos para se referir a um menino. E vai ao Monte Moriá. Você sabe, irmãos, que com certeza Abraão chorou, Abraão engoliu seco, Abraão teve seu espírito contrito, mas Abraão obedeceu. Sabe o que Deus me fala aqui agorinha, nesse momento? Tá bom, Jesus, obrigado por me lembrar, para que eu libere a palavra do discipulado de homens, que está no YouTube e não liberada até hoje, chamada o Ministério do Punhal. Porque Abraão é esse homem, irmãos, que não poupa nem o seu próprio filho. Quem não poupou nem o seu próprio filho? Abraão é esse homem
que tirou o filho dos cuidados da mãe e o levou para a morte, e o levou para o centro da vontade de Deus, não para uma morte em pecado, não para uma morte, vamos dizer, né, que o pecado traz, mas levou o menino para o propósito, para a vontade de Deus. Abraão é aquele homem que fez com que Isaac tivesse a maior experiência da sua vida, porque se você ouvir a mensagem do discipulado de homens, você vai ver que a maior experiência daquele monte não foi dos servos, não foi do jumento, não foi nem de Abraão, mas foi do próprio Isaac. Foi do próprio Isaac. Porque o coração de Abraão sempre foi do Senhor. Ainda que por ora parecia ofuscado por algumas coisas, o coração de Abraão sempre foi do Senhor. Mas no Moriá, Deus conquista o coração do filho, o coração de Isaac. Porque um dia Deus se tornou Deus de Abraão no Moriá, Deus se tornou Deus de Isaac, e em Betel Deus se torna o Deus de Jacó. Experiências precisam marcar a sua vida. Jacó sozinho, no frio, no meio de um terrível deserto, de um terrível lugar, sozinho, à noite, dormindo, com fome, com frio, com a cabeça num pedaço de pedra, travesseiro de pedra. Ele viu os céus abertos, e os anjos subiam e desciam, e ele diz: essa é a casa de Deus. E ele diz: agora eu sei que Deus não é Deus só de Abraão e de Isaac, também é Deus de Jacó. No Moriá, Deus marca a vida de Isaac. Sabe o que eu quero dizer para você? O que isso tem a ver com oferta? Abraão, pegue teu filho, teu único filho, pega Isaac, aquele a quem tu mais amas, e oferece-o em holocausto. Nós temos dado muitas coisas a Deus, às vezes nem tanto assim. E quando eu digo coisas, eu digo não só referente a dinheiro, a ofertas, eu digo, damos o tempo, damos a nossa oração, damos o nosso jejum, damos a nossa fé, damos as nossas ofertas. Alguns têm dado muito pouco ao Senhor. Alguns têm dado muito pouco ao Senhor. Alguns têm dado muito ao Senhor, muito, muito de tudo. Porque, irmãos, quem dá o tempo, dá a fé. Quem dá a fé, dá recurso. Quanto mais você dá, todas as áreas da sua vida vão se abrindo. Oração. Tem alguns dando muito a Deus, mas ainda não é o que Ele pede. Aqui, Abraão podia falar: não, Deus, eu te dou 60 dias de jejum e oração. Não, eu te dou 100 quilos de ouro. Não, eu te dou 1000 ovelhas. Não, me entregue Isaac, a quem tu amas. Quem que concorre, irmãos, com o teu coração diante de Deus?
Sabe por que, irmãos, recurso nunca foi para nós um problema como igreja? Porque nós nos movemos por entendimento. Não é por ameaça, não é por opressão, não é por chantagem, não é por barganha, é por entendimento. O que concorre o teu coração? E às vezes eu quero dar algo para Deus e estou feliz, porque acho que estou dando muito, mas Deus falou, eu quero Isaac. Às vezes eu resolvi renunciar ao que Deus pediu, e estou satisfeito. Deus falou, não, eu quero Isaac. E Deus tem pedido os seus Isaques em todas as áreas de nossas vidas. Deixa disso, larga aquilo, caminha aqui mais uma milha, não desista disso, agora, perdoa fulano, reconheça ciclano, oferte X, Isaques. Mas aí no dia seguinte eu não levanto cedo e caminho até o Moriá. No dia seguinte eu levanto cedo e caminho até o Monte das Desculpas. Para dizer, Deus, o Senhor me entende. Deus não entendeu Abraão. Deus levou Abraão a entregar o seu filho. E Abraão imolou Isaque. Porque essa era uma certeza do coração dele. Sabe o que eu penso, irmãos? Que quando Abraão está ali com aquele punhal, tremendo, chorando, com seus ossos doendo, com o suor descendo pelas suas costas, com um nó na sua garganta, com um desespero total. Ainda que ele estava fazendo aquilo porque ele sabia que Deus tinha uma promessa, e a promessa era em Isaque, e ele tinha certeza que Deus, ainda com Isaque morto, Deus podia ressuscitá-lo, mas ainda assim é algo muito difícil. Eu penso que Abraão não só ouviu a voz de Deus dizendo, não faça isso. Eu penso que mais do que isso, irmãos, quando as forças de um homem de mais de 100 anos, quando seus braços desceram, aquele mesmo anjo que bradou, colocou a mão para segurar o seu braço e disse, não faça isso. Não imole a Isaque, teu único filho, a quem tu amas. Tudo já está preparado. Créditos para Abraão. Cumpriu aquilo que Deus pediu, entregou o Isaque. Existem muitos Isaques velados no nosso espírito, que Deus espera que você entregue, para que a glória de Deus se manifeste. Muitos Isaques velados, escondidos, que Deus espera que você entregue, para que a nuvem se manifeste, para que caminhos se abram. Por isso, nessa noite, nesses dias, não negocie com Deus. Você que está me ouvindo em casa, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Alguns homens eram para estar, irmãos, como José no Egito, no tempo do caos, sendo elevados por Deus. E sabe por que não estão? Porque negociaram. Estou sendo profeta para você que me ouve. Porque negociaram. Resolveram olhar mais para suas próprias coisas do que para aquilo que é do Senhor, que Ele pediu, aquilo que você se empenhou com Deus. Sabe o que acontece, irmãos?
coisas que estão prontas a acontecerem na vida de cada um de nós. Nós demoramos muito tempo para chegar lá no último degrau da escada, e quando batemos na porta, quando a porta ia se abrir para algo grande se concluir, nós fazemos como Pedro, olhamos para as circunstâncias e descemos escada abaixo e caímos lá embaixo para começar tudo de novo. Por quê? Porque para uma grande bênção, termino aqui, o Senhor provará o seu coração, suas atitudes, o Senhor provará a sua vida. E Deus provou a Abraão. Sabe como termina esse capítulo? Eu penso, estou aqui, mas num Deus tão feliz. Nada surpreende a Deus, mas eu penso que Deus ficou feliz. Num Deus quase emocionado, dizendo assim: Abraão, eu juro, não pelas estrelas, eu juro, não pelo mar, eu juro, não por você, eu juro por mim mesmo, que deveras te abençoarei. Pensa Deus falando isso para você. A sua geração, porque não me negaste um filho, a sua geração será como as estrelas do céu, será incontável como as areias do mar. Na tua geração serão benditas todas as famílias da terra. Você está aqui debaixo da bênção deste homem, debaixo da bênção de Abraão. Juro por mim mesmo, disse o Senhor, abaterei os teus inimigos. Irmãos, pouca coisa. Poucas coisas que não são tão simples, mas são poucas coisas precisam para que a gente acione o sobrenatural de Deus. Muitos homens, irmãos, por um minuto, viram a glória de Deus em algumas áreas da sua vida e disseram: uau. Mas Deus deu só uma palhinha para que você visse, mas você não acessou esse lugar. Por quê? Porque provou Deus o João, provou Deus a Maria, provou Deus o Joaquim, provou Deus a Jacó, provou Deus a Davi, provou Deus a Abraão. E nem todos foram aprovados como Abraão. Nessa noite, entregue aquilo que o Senhor te pede. Entregue o seu Isaac, seja qual for a situação, porque através disso, irmãos, coisas maiores se abrirão na sua vida, em nome de Jesus. Às vezes você pode entregar tantas outras coisas. Eu fiz aquilo, eu fui lá, eu dei isso, eu fiz assim, eu visitei o fulano, eu conversei, Senhor, com a pessoa que o Senhor mandou. Deus não mandou você conversar, Deus mandou você acertar. Então você voltou e o Senhor falou: fez muita coisa, mas não o que eu pedi. Irmãos, Deus tem dado uma essência para cada um. Eu queria às vezes ser diferente, poder falar outras coisas, mas o Senhor não me deixa. O Senhor sempre nos leva para esse lugar. O Senhor diz: tu é um prumo na minha mão.
Domingo passado eu falei de algo aqui que Deus falou comigo. E provou Deus o Douglas. Porque eu falei algo, irmãos, ao vivo na internet. E o Senhor me chamou no privado e diz: tens um voto comigo. Estou aqui, Senhor, para cumprir. Amém, queridos? Que nesses dias você não poupe Isaac. Você entregue aquilo que Deus estiver te pedindo, seja em qual área for da sua vida. E a glória de Deus se abra sobre ti. Amém? Fique de pé comigo.